Cinema Sim está de volta e temos o prazer de trazer para vocês mais uma prova de que somos capazes de fazer animação de qualidade. Estamos falando da nova produção da Start Anima, chamada Lino, que vem chamando a atenção por seu visual de padrão internacional. Mas o problema com elas mesmo é quando resolvem botar pra fora o que estão sentindo. Ah, e claro, suas demonstrações de carinho. Foi quando A Pri Miguel foi conferir e agora vocês podem ver, inclusive, detalhes sobre o processo de produção. A Start Anima é um dos maiores e mais premiados estúdios de animação do Brasil e está há mais de 50 anos transformando fantasia em realidade. Você com certeza já se deparou com alguma das suas produções. Lembra do homenzinho azul da Johnson & Johnson? Pois é, então, esse é apenas um dos vários personagens que hoje compõem o vasto portfólio do estúdio. Bom, gente, estou aqui do lado do Lino. Lino é personagem do filme que a gente vai lançar dia 7 de setembro nos cinemas. E a gente está aqui hoje na Start, Desenhos Animados, onde foi produzido o Lino. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do processo, de todo o processo para poder fazer esse filme, processo longo, foi feito todo aqui no Brasil, mas que deu tudo certo e esse Lino aqui daqui a pouco vai estar nas telonas. Pessoal, como vocês viram, hoje eu vim visitar a Start Anima. O Rafael já recebeu vocês lá embaixo, agora a gente está na sala dele e ele vai mostrar um pouquinho pra gente de como surgiu o Lino, de como veio a história, de como saiu do papel e foi para as telas e como vai chegar no cinema pra gente. A ideia do Lino, é engraçado que me perguntam isso, às vezes a gente não tem, a gente busca uma coisa nova, uma coisa inovadora e não é também uma coisa assim, nossa, tive uma ideia. Na verdade a gente começou a pesquisar alguma história original que a gente pudesse colocar nas telas, porque pela carência que tinha de filmes mais para toda a família aqui no Brasil. Geralmente o filme sempre é feito para criança, ou para criancinha muito pequena, ou uma coisa muito relacionada, uma coisa muito infantil. E a ideia era ter um filme mais arejado, uma coisa mais toda a família, que fosse mais engraçado e tudo mais, porque a criança ela vai se atrair pelo personagem, que é carismático, mas ao mesmo tempo a gente queria também pegar os pais e adolescentes e tudo mais com uma história interessante. Então foi tudo criado em cima de um personagem que fosse engraçado, que tivesse mais apelo e tudo mais. E eu tenho um amigo que uma vez ele fez um bico, quando a gente tinha uns 16, 17 anos, de animador de festa. E ele me contou isso, e isso ficou marcado para sempre. A gente brinca muito com ele até hoje por causa disso, que ele tomou chute das crianças, puxaram o rabo dele, pisaram no pé e tudo mais. Então eu queria de alguma forma colocar isso em algum filme, né? E quando a gente começou esse brainstorm do Lino, tiveram várias ideias de uma pessoa que se transformava no próprio personagem, ou se transformava na personagem de história em quadrinho, e um monte de coisa. Aí um dia eu pensei, por que eu não uso essa referência que eu tive do meu amigo e coloco isso no filme? E acabou que ficou interessantíssimo, porque ele acaba virando a fantasia, não só um animal, né? É uma história interessante, que é para toda a família e também para a criançada, mas que se você for, se os pais, quando levam os filhos, não vão ficar entediados de assistir o filme, que é um filme bem legal. E a primeira coisa que a gente faz, depois de criado o roteiro, é escolher os personagens, escolher os atores para dar vida a esses personagens. E no caso do Lino, tem uns atores famosos que é o Celton Mello, a Dira Paz e a Paola Oliveira. Fora outros dubladores muito, muito importantes assim, do cenário nacional, que é o Luiz Carlos de Moraes, que faz o Dom Leão, que é muito engraçado. E como foi o processo de escolha dos dubladores? Você já tinha alguém em mente? Foi difícil escolher? Foi fácil? Não, foi fácil e a gente teve sorte de todo mundo topou, todos que era a primeira opção toparam. Então assim, eu no ano 2000 assisti um filme da Disney que chamava Nova Onda do Imperador, e eu nem sonhava em dirigir uma longa-metragem. E achei a dublagem do Celton Mello tinha feito a dublagem do personagem que virava uma lhama. Eu achei sensacional e isso me marcou muito, porque eu achei melhor do que a versão em inglês. Eu assisti a versão em inglês, que eu tinha esse costume de
preferi o original. Depois eu assisti em português e falei, nossa, mas tá muito mais legal a versão que fizeram aqui. Ele deu uma vida muito mais engraçada assim pro personagem. E eu fiquei com isso na cabeça. Por muito tempo eu falei assim, nossa, o dia que eu fizer um filme eu queria chamar o Selton Mello. E eu tive sorte porque o Selton foi indo por esse caminho de cinema e produzindo os próprios filmes e participando de muitos filmes. Então ele ficou com essa cara mesmo de cinema, né? Que é diferente de um ator de TV, assim, ele foi saindo mais para produzir, para participar de filmes e tudo mais. Então isso ajudou, porque o Selton tem uma cara de cinema, né? Nacional, assim. Eu quero começar uma vida nova. Resumindo, eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Eu quero que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Se eu te disser que eu sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? E outro ator que eu tinha em mente também, que ele não é tão conhecido assim, mas ele é muito conhecido no meio da dublagem, é o Luiz Carlos de Moraes, que ele fez muita coisa de dublagem, ele tem uma carreira gigante aí, e ele faz a voz do Peter Griffin do Family Guy. E eu adoro esse desenho. Você não vê, Lois? Esse colchão é uma tapeçaria viva de tudo que fizemos juntos. Cada mancha é uma história, cada marca é um capítulo da vida de nossa família. Essa marca aqui foi de quando concebemos a Meg. Desse lado foi o Chris, e aqui em cima foi o... A Dira e a Paola foi uma sorte que eu tive também, porque a minha produtora executiva, ela tinha acabado de fazer um filme com a Paola Oliveira, e por sorte ela é prima da Dira. Então, e quando ela me contou isso, eu falei, nossa, eu queria muito que a Dira participasse, porque a Dira também, ela faz muito filme, ela participa muito de cinema nacional, né? E o engraçado da Dira é que deu tempo até como ela foi antes até da Paola, deu tempo da gente mudar o design do personagem para ficar parecido com a Dira, então ficou bem legal. Depois de fazer o roteiro, ao mesmo tempo que o roteiro foi aprovado, a gente vai selecionando, fazendo esse casting de atores, fazer um storyboard que é, na verdade, uma visualização do filme, como se fosse uma história em quadrinhos do filme. Foi feito pelo Rafael Anton, que é um espanhol que é muito bom, eu estava diariamente com ele, dava toda a direção e tudo mais, mas enquanto eu ainda estava em tratamento de roteiro, eu já estava fazendo storyboard, é uma coisa meio ao mesmo tempo. Porque tem que acontecer várias coisas ao mesmo tempo para ganhar tempo. Então aqui, a nossa próxima fase, depois que faz todo esse desenvolvimento no papel, né, que ainda, por incrível que pareça, muita gente não sabe que, né, mesmo o filme todo feito em 3D, você vê que tudo começa com desenho mesmo, não tem como fugir disso, né. Então passa para o modelador, e aqui no caso a gente tem um exemplo do Lino, que é o personagem principal, já modelado, tá? Porque a gente não vai ter esse processo agora para mostrar, mas já tem ele modelado ali. E você vê que todo ele é feito inteirinho de polígono, todo poligonal. Então o que é esses polígonos? É mais ou menos uma massinha de modelar virtual. Você começa de uma esfera, ou de um cubo, ou das formas geométricas que representam melhor o personagem, e você vai puxando, adicionando vértices até detalhar cada pedaço que você precisa. Bom, basicamente o processo de concept art e desenvolvimento visual do filme, ele consiste desde o começo, agora se referindo a cenários, a buscar bastante referência. Então, no caso, o exemplo aqui é o castelo que tem no filme. Então, junto com o Rafael, fazendo com muita conversa, muito briefing, a gente foi alinhando o que a gente precisava para o cenário e o que a gente queria. Isso parte de um painel de referências. Então a gente queria um pouco de metal, uma coisa meio steampunk, até telhado chinês, tudo isso mesclado. Então, feito isso, a gente começa a fazer os primeiros rafts do que vai ser o design do castelo. E estuda bastante. Aqui tem só um exemplo, mas foram inúmeros desenhos para chegar no que a gente queria, que esse é o desenho final do castelo. E aí, a partir disso, a gente faz um model sheet, que nada mais é do que desenhar o castelo em todas as suas vistas para poder passar para o modelador 3D. Feito isso, a gente começa a fazer uns estudos de cor. E o que foi legal, uma forma que a gente encontrou de economizar um pouco de tempo, foi já fazer um briefing antes de começar os estudos de cor, para unir
fazer uma coisa um pouco mais útil e mais planejada. Então a gente já fazia um briefing e conversava sobre como ia ser a ambientação durante o filme. Então os estudos de cor a gente já fazia de uma vez só, para não ter nenhum tipo de refação e tudo mais. Nisso, aqui a gente tem um pouco do desenvolvimento do visual da cena em que o castelo é apresentado. Então, passou por tudo isso aqui, e o look final são esses 2 quadros daqui de baixo. Então, aqui é uma outra parte, que na verdade é a parte de texturização. No caso aqui do lino, o interessante é que todos, apesar de tudo ser tridimensional, né, todos os modelos, todos ser tridimensionais, os personagens, objetos, cenários e tudo mais, na hora de texturizar a gente precisa abrir isso numa tela, isso tudo virar uma coisa plana. Então, por exemplo, no caso do lino aqui, a gente precisa fazer cortes nele como se fosse tirar realmente a pele do personagem e esticar como se fosse um quadro, para a gente poder ter esse controle de pintar ele de uma forma bidimensional. E você conseguir conciliar, sabe, a animação, da animação ir pro render, ou então se tem algum problema de animação, já tá no render, tem que voltar pra resolver, ou resolve direto no render. Eu acho que o mais difícil mesmo foi a magnitude, assim, tinha que estar tudo muito bem planejado. Diferente da publicidade que são 30 segundos e você faz gambiarra pra consertar uma coisa ou outra, aqui não, aqui você tinha que ter tudo muito redondinho. Então, tanto desde a modelagem até pra luz mesmo, assim, a gente não tinha muito tempo, né, assim, o render tinha que ser muito rápido, a gente não tinha uma puta farm gigantesca, sabe, acho que a otimização também foi um grande desafio pra gente. Então uma das coisas que eu acho que foi um grande desafio foi o fato de que o material que chegou pra gente chegou com uma qualidade muito legal, assim, desde os concepts dos personagens até as animações dos personagens. Então isso é muito bom, porque facilita você fazer um trabalho de qualidade, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque você tem que fazer um trabalho que mantém aquela qualidade, né? Então foi muito bacana isso, assim, a gente chegar num nível de render que pudesse competir com grandes produções, né? Eu acho talvez isso, com uma equipe, digamos assim, de 5 pessoas, né? E a gente conseguir chegar num resultado dessa qualidade, eu acho que foi talvez o maior desafio que a gente enfrentou na produção. Bom, aí basicamente, quando a gente recebe um cenário para trabalhar no render, ele vem sem nenhuma cor, né? A gente tem os objetos modelados, só que eles não têm nenhuma característica de material, então a gente tem que trabalhar em cima deles para dar a característica de cada um. Então, por exemplo, você tem aqui o chão, que é de madeira, você tem as caixas de papelão, né? A geladeira que é metálica. Então, primeiro a gente começa trabalhando na cor em si do objeto, pintando as texturas, né? Daquela forma como eles mostraram, né? Que você tem o objeto aberto, você pinta a textura por cima, né? Então a porta de madeira, cada um com a sua cor, de acordo com a direção de arte, né? Depois disso a gente começa a trabalhar as características do material em si. Então, por exemplo, você tem a geladeira que é metálica, então a gente vai trabalhar um reflexo nela. O papelão, ele é mais opaco, então a gente põe uma característica de papelão. Esses objetos que a gente está vendo aqui, ó, você vê que a gente tem um cenário 3D, né, que a gente consegue posicionar a câmera em qualquer lugar que a gente quiser. E a gente tem essas luzes, né, esses objetos aqui representam luzes, né. Então, por exemplo, você tem a janela, tem uma luz entrando pela janela. A gente vai posicionando tudo isso para dar essa aparência que a gente vê aqui, né. Então você tem a luz do sol entrando por aqui, você tem uma luz artificial na cozinha, né? Cada uma tem a sua cor, a sua característica, então pela própria cor da luz a gente consegue fazer ela parecer uma luz natural ou uma luz artificial, né? E a gente começa a trabalhar mais de um tipo de clima. A gente recebe, passando pela fase de texturizar os cenários, a gente recebe a cena feita, que vem dos animadores, né? Eles animam tudo
e passam pra gente o cenário com todos os personagens daquela cena. No caso aqui, a gente sempre recebe um play blast, que é isso aqui, que é um videozinho da ação do que está acontecendo na cena. E a partir dessa ação, do que acontece na cena, a gente monta uma estratégia de iluminação. Então, por exemplo, aqui eu vejo que o gato pulando no fliperama e tal, eu vejo que tem... Eu vejo o ângulo de câmera, e daí a partir daqui eu já vou imaginando como é que eu vou mover essas luzes, sabe? Como é que elas vão ficar. Aí depois dessa análise eu venho para a cena em si, tá no 3D, que seria isso aqui, né? Que é a tribo, então você pode ver, os personagens estão aqui. Por exemplo, nessa cena eu tenho vários planos nesse ângulo, então eu meio que já reutilizo a luz que eu faço nessa cena. No caso dessa cena aqui, o render seria esse aqui, ó. Esse aqui é o render pronto. Então, por exemplo, aqui a gente tem a iluminação da tribo, que já estava feita, que são essas luzes todas aqui. E você tem a iluminação dos personagens, que a gente faz à parte, a gente é separado, não é junto. Então a gente, por exemplo, no caso desse gato aqui, a gente tentou fazer um backzinho para dar um contorno mais forte na silhueta dele. Aí a gente joga uma luz de frente, né, para dar essa sombrinha aqui. A gente vai trabalhando, sabe, personagem a personagem e tentando fazer destacar do cenário, mas ao mesmo tempo integrar, sabe, não pular para fora. E aí, vocês gostaram? Não esquece de curtir, seguir o canal e compartilhar o vídeo. Ah, e a crítica do filme já está em nosso site. Muito obrigado e até a próxima!